Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, né? Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse comentário de sábado, né, é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os idosos, né, de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão nas sombras, eu peço paz, luz, consciência e perdão. Estou pedindo aqui para os irmãos e as irmãs, né, que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço para aqueles que fizeram a desaceleração da matéria, né, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Né. Peço para aqueles que estão sofrendo, né, peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, fé verdadeira, indulgência, beneficência, obediência, resiliência, resignação. Peço piedade, fraternidade nos seus corações. Peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, né, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração do presidente Trump, né, para ele fazer o discernimento entre ter e o ser, que todas as vezes que ele opta para ter, ele traz desarmonia para o universo, então que ele aprenda a ser. Peço também para as criancinhas, né, principalmente as abandonadas, peço para os asilos, né, com os idosos, peço para os criminosos, né, peço para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. O comentário de hoje, né? Peraí. Vamos entender aqui a diferença entre moral e ética, né? A moral são regras, né, que venham bem proceder, estabelecida pelas leis divinas ou naturais, né, onde estão escritos na consciência. Então essa é a moral, né? Então na nossa consciência está escrito o que? As leis de Deus. A moral é o objetivo final, né, no processo humano, enquanto a ética espírita é a aplicação racional, né, do questionamento íntimo, né, que é o indivíduo, né, que ele faz seu questionamento íntimo, né, e sobre suas ações. E essa lei é através da reforma íntima e do livre-arbítrio. Então, na parte ética, ela é mais profunda, né? E essa profundidade, ela faz com que a gente procure fazer a reforma íntima e o livre-arbítrio. A reforma íntima, esse termo
Allan Kardec não traz, mas na doutrina espírita aqui no Brasil é colocado ela, né? Então, com uma reforma íntima, você fazer tudo, reformar tudo que é de erro em si e fazer as coisas certas mediante as leis de Deus. Você já passou para aquele processo moral, agora você passa para o processo ético. Esse processo ético, ele vem de dentro para fora, né? É um pouco diferente da lei moral, da moral. Isso eu estou falando no Espiritismo. E aí a gente vai entender, dentro da moral do Espiritismo, a gente vai entender a lei natural, né? Ela é eterna e universal, baseado aonde? Nos princípios de fazer os outros que gostaríamos de que fizesse conosco. Então, essa lei natural, ela pega do segundo mandamento, quando Jesus ele é indagado pelo fariseu. O que o fariseu pergunta para ele? Perguntou a Jesus, qual é o mandamento do mundo? Que ele fala, amar a Deus do fundo do coração e amar o Espírito do fundo do coração também. E depois ele fala para ele, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é a lei natural, né? É a lei natural de amar o próximo como a si mesmo. Então, a lei natural aqui, ela está baseada nesse princípio de fazer os outros que gostaríamos que fizesse conosco, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Que é o segundo mandamento. E aí, nós temos aqui o código de conduta. Ela está detalhada no livro dos Espíritos, né? Que são as leis divinas, que que é a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, essas 3 leis divinas é o código de conduta de cada um, né? E aí tem a fora da caridade. Então, fora da caridade não há salvação, né? Então, na moral se fala muito de caridade, né? Então, Kardec ele traz esse termo, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a igreja colocava, fora da igreja não há salvação. Então, Kardec ele traz, fora da caridade não há salvação, né? E fora da verdade também não há salvação, né? Então, fora da caridade é uma questão moral de você fazer caridade. Essa caridade, ela não necessita só material, ela pode ser moral, né? Moral através de exemplos seus corretos, né? Moral através das preces, pedir, né, para os irmãos, as irmãs que estão necessitados de alguma coisa, né? E aí dentro da moral você vai ter o quê? A evolução do espírito, né? É o cumprimento dessa moral, né? A evolução do espírito é o cumprimento dessa moral, né? Aonde, né, vai acelerar a sua evolução, né? Ele vai procurar. Então, o que ele era para fazer? Exemplo, só fazer humildade, né? Ele já começa a trabalhar nele a paciência, né? Já começa a trabalhar nele a indulgência, já começa a trabalhar nele a benevolência, né? Já começa a trabalhar nele a compaixão, já começa a trabalhar nele a piedade, né? Então aí nós vamos ter a evolução do espírito, né? Agora vamos ver a ética no espiritismo. A ética no espiritismo, né, nós já colocamos essa diferença. A ética no espiritismo, você tem a reforma íntima, né, que nós já fizemos essa colocação, né? É o esforço, a reforma íntima, né? É o reforço diário de cada um. Então, que reforço diário é esse? De eu ser melhor hoje do que fui ontem, de ser melhor amanhã do que sou hoje, né?
Essa é a minha reforma íntima. Então, um exemplo, se eu ontem eu pratiquei uma coisa errada, eu pequei, hoje eu não vou pecar mais sobre aquele pecado, né? Então, por quê? Eu estou fazendo a minha reforma íntima. E a minha reforma íntima está na minha questão ética. A fé raciocinada, essa fé raciocinada, ela não é de agir no bem e rejeita a obediência cega, né? Como você tem uma fé cega, né? Então, vamos aqui entender essa fé cega. Essa fé cega, ela vem da onde? Ela vem das escolas religiosas através de dogmas, né? Eu não vou aqui ficar citando, mas ela vem através de dogma. Quando uma escola religiosa, ela fala aquilo, né, que ela acha que está errado. O grande detalhe de um dogma, todo dogma, ele está errado, ele não está certo. Por quê? É uma imposição que uma escola religiosa, ela faz a sua colocação, é um dogma. Mas que está errado, né? E aí, aquele religioso fica praticando aquele dogma, ele fica com aquela fé cega. Então, não é a fé raciocinada, né? Dentro da ética, né? Dentro da ética, a fé ela é raciocinada. Então, o ético aqui rejeita essa obediência cega. Então, ele não tem essa fé cega. Então, um exemplo. Tem pessoas que entram numa escola religiosa, ela fala assim, olha, só ela falar assim, ela fala que Deus está com ela, Jesus está com ela e ela está pronta, protegida. Mas ela sai daquele templo religioso, na rua faz maledicência de outra pessoa, né? E às vezes até toma bebida alcoólica, né? E faz julgamento das pessoas. Então, o que acontece? Ela traz uma fé cega de Deus e de Jesus, mas ela pratica os pecados, né? E aí eu sei de coisas até mais absurdas ainda. Pessoas que se diz cristãs, né, ou cristãos, defendendo aborto, né? Então, a ética faz com que a gente tenha uma fé raciocinada, né? Aí que vem a questão aqui. Quando você começa agora o uso do livre-arbítrio, quando você começa a trabalhar a sua parte ética, você utiliza o seu livre-arbítrio de forma correta. O que é usar o livre-arbítrio? Quando o espírito sai do reino animal e vai para o reino hominal, que é o reino dos humanos, Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Até o animal não tem livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você tomar as suas decisões. Porém, a gente está ainda na forma animalesca, que o livre-arbítrio, quando você não usa ética, ele sai errado. Então, muita gente vai fazendo opção de coisa errada, indo para um templo espiritual, saindo dali fazendo uma maledicência do próximo, né? Fazendo pré-julgamento das pessoas, né? Porque está usando o livre-arbítrio de forma errada. Quando você é ético, né? Você não aceita uma fé cega, né? Você vai utilizar o seu livre-arbítrio de forma mais correta, né? Então você nesse contexto, no uso do livre-arbítrio. E aí vem, quando você é ético, você não tem mais rituais. O que é rituais? Você não precisa ter um altar para fazer prece. Você pode fazer prece em qualquer lugar, no seu quarto, na rua, né? Em qualquer local você pode fazer uma prece. Você não precisa mais de ritual. Ritual com velas, né? Que as pessoas fazem muito rituais com velas, acender vela para anjo guardião, anjo guarda. Não, você sai fora disso aí. Você não precisa mais disso, né? Porque você está sendo ético. Quando você é ético, você não precisa desses rituais, né? De fazer todos esses rituais todos, né? Então, por quê?
E a ética, ela só vai se dar mais. A gente trabalha aqui, infelizmente, nós não somos éticos, né? Nós não somos éticos. Por quê? Somos ainda de espíritos imperfeitos, encarnados aqui. Porém, utilizamos, às vezes, da ética, né? Nós saímos da moral e utilizando termos da ética que eu já citei aqui agora. Principalmente, o uso do livre-arbítrio, fé raciocinada, reforma íntima. Nós já estamos procurando a fazer isso, que é um conceito de ter rituais. Isso é um conceito de quê? É um conceito ético, saindo da moral. Mas a gente não pratica ainda a ética toda. Agora eu vou expressar a minha opinião em relação a isso. Na minha opinião, tá? Na questão da moral e ética, nós procuramos mais trabalhar a moral, né? E a ética não. E a ética muito pouco. Por quê? Porque a gente ainda está num processo de evolução de fazer a nossa reforma íntima. Porém, nós vivemos no que ciclo? Nós temos 5 ciclos, né? O ciclo primitivo, que nós já passamos, que é os homens das cavernas, o ciclo de prova e expiação, o ciclo que nós vivemos, que a partir de 2057 vai ter um novo ciclo, que é o ciclo de regeneração. Depois de 7.000 anos, né, que é 7.000 anos cada ciclo, vai vir um ciclo feliz ou ditoso, né, que só se vive de felicidade e amor. E depois desse ciclo de 7.000 anos, vai ter mais outro ciclo, que é o ciclo celeste ou divino, que se vive mais de feliz e amor, felicidade e amor, do que o ciclo feliz ou ditoso, né? Então, no próximo ciclo, nós seremos éticos, né? Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de assistir já espíritos encarnados de outro planeta, né? Que já está no ciclo de regeneração, né? E todas as vezes que eu ouço, né, eles em vídeo, né, que eles ficam incorporados, seria extraterrestre, né, incorporado numa médium, né, e ela vai falando. Então você vê ali o termo ético daqueles espíritos, né. Então eu já começo a observar isso. E eles não utilizam muita moral ali, é só a parte ética. Então quando a gente entrar no ciclo de regeneração, nós vamos deixar de utilizar os termos da moral e para usar o termo da ética, né? Então é esse conceito aqui que eu faço, né? Nessa colocação. Então era essa informação que eu gostaria de trazer em relação a moral e a ética, né? Então, não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão o irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.